Olá, boa noite. Intenção de oração do Papa em janeiro é pelo direito à educação para migrantes, refugiados e pessoas afetadas pelas guerras. Francisco expressa pesar pelas vítimas de ataque em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Milhares de famílias atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul podem requerer o auxílio reconstrução. Primeira frente fria do novo ano vai atingir Sudeste e Centro-Oeste a partir de amanhã. Tema de mensagem salesiana propõe caminhar como peregrinos com os jovens ancorados na esperança. Vai sair de férias? Saiba as regras da CLT para planejar os dias de descanso. Renovação Carismática Católica promove em 13 estados atividades de férias para jovens. E na Serra da Mantiqueira, história e arte na exposição de carros antigos. Está no ar a segunda edição do Canção Nova Notícias de 2025, a serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou nesta quinta-feira o primeiro vídeo de 2025 com as intenções de oração do Papa. No mês de janeiro, Francisco reza pelo direito à educação, especialmente na realidade dos migrantes, refugiados e pessoas afetadas pelas guerras. Em mensagem de vídeo, o Papa afirma: Hoje se vive uma catástrofe educativa. O Santo Padre ressalta que a educação é um direito e que as guerras, as migrações e a pobreza são os principais motivos para cerca de 250 milhões de crianças não terem instrução. Na realidade migratória, muitas crianças e jovens se deslocam devido às guerras e interrompem o processo educativo. Em muitos casos, as escolas em áreas de conflito ou nos campos de refugiados não recebem materiais e não possuem infraestruturas adequadas ou professores preparados. Outro fato acontece com os menores que se mudam para outros países ou regiões. Na condição de imigrantes, não têm acesso ao sistema de ensino. No início do ano jubilar, Francisco destaca que a educação é esperança para todos. É um recurso capaz de salvar migrantes e refugiados da discriminação, da delinquência e da exploração e ajudá-los na integração às comunidades que os acolhem. A educação nos abre portas a um futuro melhor e não olvidemos nunca que quem acoge ao forasteiro acoge a Jesucristo. Diante deste desafio, a Igreja também tem o compromisso de contribuir com a educação em diferentes locais do mundo, como centros educativos da Fundação Italiana Avisi para crianças refugiadas na Síria, na Jordânia e no Líbano, o Instituto Madre Assunta em Tijuana, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, dirigido pela família Scalabriniana, o Serviço Jesuíta para Refugiados, além dos esforços das organizações internacionais, como o Fundo das Nações Unidas para a Infância, presente com projetos educativos em vários países de acolhimento. Nas preces do Papa, o desejo de um mundo mais humano. Oremos para que migrantes, refugiados e afetados por las guerras vean siempre respetado su derecho a la educación necessária para construir um mundo mais humano. O Papa Francisco expressou hoje, por meio de um telegrama, seu pesar pelas vítimas dos ataques em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O triste episódio aconteceu nas primeiras horas de 2025. O Papa se mostrou profundamente triste ao saber da perda de vidas e dos feridos no ataque terrorista ocorrido ontem na cidade americana de Nova Orleans. Em telegrama, o pontífice assegurou a todos a sua presença espiritual e recomendou às vítimas a misericórdia amorosa de Deus. Nas primeiras horas da passagem do ano, o homem identificado como Shamsuddin Jabbar, nascido no Texas e veterano do exército americano, dirigiu uma caminhonete alugada em alta velocidade contra a multidão no movimentado bairro francês de Nova Orleans. Em seguida, saiu do veículo e começou a atirar. Ele foi atingido pela polícia e morreu no local. O ataque de Jabbar deixou 15 mortos e 35 feridos. No telegrama enviado ao arcebispo Gregory Aymond,
O Santo Padre disse estar rezando pelos afetados e que, como garantia de paz e força em Deus, envia a cada um a sua bênção. Já o arcebispo chamou o ataque de total desrespeito à vida humana, agradeceu às autoridades policiais e médicas pela ação heróica durante o atentado e disse estar em oração pelas vítimas. Our prayers are with those who are struggling, and there are many people struggling because of this. O presidente americano Joe Biden disse que o ataque foi inspirado pelo grupo Estado Islâmico. De acordo com o FBI, uma bandeira do grupo radical foi encontrada na caminhonete. First and foremost, let me be very clear about this point. This was an act of terrorism. It was premeditated and an evil act. Em sua fala, o vice-diretor do FBI salientou que foi um ato de terrorismo premeditado e maligno. No mesmo dia, um Tesla Cybertruck explodiu do lado de fora do Trump International, um hotel em Las Vegas, matando o motorista e ferindo outras 7 pessoas. As investigações do FBI apontam que não há ligação entre os ataques. Aqui no Brasil, a família salesiana propõe em sua mensagem anual um tema que dá direção à caminhada da congregação durante o ano civil que se inicia. Para 2025, Ancorados na Esperança, peregrinos com os jovens. O tema foi apresentado pelo vigário do reitor-mor dos Salesianos de Dom Bosco, padre Stefano Martólio, que está à frente da congregação até o próximo capítulo, no mês que vem. Continuamos a dar-lhe crédito, porque a esperança é profética. Ela nos faz acreditar e vai além dos horizontes meramente humanos. A mensagem convida a refletir sobre a esperança e reforça o compromisso de assistência aos jovens. A estreia é uma palavra de otimismo, uma palavra que oriente o espírito litúrgico, celebrativo, espiritual, salesiano, que marca, portanto, o ano civil que devemos experimentar. Além do ano jubilar de 2025, outra inspiração para a mensagem salesiana são os 150 anos da primeira expedição missionária enviada à Argentina por Dom Bosco. Esse ano é ano, portanto, para se celebrar estes 150 anos com gratidão, com um repensar também da nossa própria ação missionária e um relançar com esperança ante o futuro salesiano. A temática foi escolhida no ano passado, em comunhão com o então reitor-mor da congregação, Fernandes Artime, nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Com direcionamento, é possível organizar a programação do ano educacional pastoral e das obras salesianas espalhadas por todo o mundo. Na apresentação, Padre Stefano também reforçou que todos os cristãos devem propagar a esperança. Depois de 150 anos desde a primeira expedição missionária, hoje são milhares os salesianos em terras de missão em todos os continentes. Lá, eles continuam a proclamar a Boa Nova, o Evangelho de Jesus e do seu Evangelho, porque todos nós somos chamados a dar razão da esperança que há em nós. Uma frente fria chega ao sudeste e deve provocar tempestades em algumas áreas. Vamos saber então como está a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o país. Temporais com raios, ventos e chuva fraca são previstos para esta sexta-feira. No centro-oeste, pode chover a qualquer momento entre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. O tempo fica instável e encoberto no Distrito Federal. Uma frente fria passa pelo sudeste nesta sexta-feira. São Paulo terá dia de sol, mas o aumento das nuvens deixa o estado com risco de temporal. Em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, pode chover no período da tarde. No sul, a instabilidade do clima associada a uma frente fria mantém a condição de chuva sobre boa parte da região, com exceção do oeste gaúcho, que terá uma sexta-feira de tempo firme. Chove em forma de pancadas com risco de raios, ventos moderados no leste, Serra e no norte do Rio Grande do Sul e do Paraná. Na Grande Florianópolis, atenção para chuva forte, mas sem expectativa de temporal.
No litoral nordestino, pode ter chuva fraca. Pancadas de chuva acompanhados de raios e trovoadas se concentram aqui no Maranhão, Piauí, Ceará e no Rio Grande do Norte. No sertão nordestino, a estiagem continua e mantém o dia ensolarado. O risco de temporal é alto em todos os estados da região norte. E estes primeiros dias de 2025 terminam com mais nuvens no céu. Os termômetros marcam mínima de 23 graus no Rio de Janeiro, 24 em Salvador e máxima de 30 em Cuiabá e 30 também em Porto Alegre. Muitas pessoas tentam alinhar as férias do trabalho com as férias escolares dos filhos, mas questões burocráticas das empresas podem dificultar esse planejamento. Por isso é fundamental que cada situação seja analisada com base na lei trabalhista, que estabelece regras tanto para os empregadores quanto para os empregados. Rafael já começou a pensar como pretende desfrutar o próximo período de férias. Normalmente eu pego um mês que não é de férias escolares. Pego um mês que não tem feriado, meses mais assim tranquilos para sair de férias. Na última empresa que eu trabalhei, eu sempre tirei 20 dias. A opção era tirar 30 ou 20. Então tirava 20, vendia 10 para não ficar sem dinheiro depois. A legislação trabalhista permite que o trabalhador divida os 30 dias de férias em até 3 períodos. No entanto, o que pouca gente sabe é que cabe às empresas determinar se as férias serão fracionadas e qual o melhor período do ano. O artigo 134 da CLT diz que as férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período. Isso gera muita dúvida para vários trabalhadores, porque a gente acha que a gente pode tirar as férias quando a gente bem entender. Após a vigência da reforma trabalhista, a gente já pode usufruir em 3 períodos, então a gente pode dividir. Claro, quem conversa com o empregador vai definir se ele pode dividir essas férias ou não. Além das férias anuais, há também as férias coletivas, concedidas ao trabalhador de forma proporcional, caso tenha menos de 12 meses trabalhados. Rafael ficou animado em descobrir as novas possibilidades para o período de descanso. Faz 3 meses que eu estou nessa empresa e eles têm essa opção de você tirar 3 vezes no ano, sendo que o primeiro período tem que ser no mínimo 15 dias. E os outros 15 dias você pode dividir para tirar 2 vezes. Ajuda bastante, porque eu posso pensar, vou tirar férias no aniversário da minha filha. Vou pegar férias junto com o período que minha esposa não tem tanto cliente na esmalteria. Apesar das regras previstas em lei, o advogado reitera que o diálogo entre as partes sempre é o melhor caminho. O empregador, ele sabe qual o melhor momento para ele de conceder as férias para um colaborador. A conversa, ela é sempre muito bem-vinda, né? Em 2024, a maior economia da América Latina enfrentou o desafio de se adaptar a novos cenários. Altas taxas de juros, gastos públicos elevados e um impacto significativo da economia global afetaram diretamente o dia a dia dos brasileiros. Ao longo de todo o ano, o governo teve que concentrar esforços em discutir e implementar um ajuste fiscal. 2024 foi um ano movimentado para a economia do Brasil. O dólar, que em janeiro estava na casa dos R$ 4,00, fechou o ano em R$ 6,18. O Comitê de Política Monetária, ou Copom, do Banco Central, elevou a taxa Selic para 12,25% ao ano. E a expectativa de inflação para 2025 está em 4,6%. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, ou seja, ela é básica porque vai ser cobrado esse valor para cima, né? Então ela funciona como um termômetro para os preços dos empréstimos, dos financiamentos e também dos investimentos. Quando a gente fala da inflação de 2025, que é do Boletim Focus do Banco Central, já é a projeção, ou seja, projeta-se que aumentará a inflação, ou seja, o preço de todos os produtos em no mínimo 4,6%. Tá? Então esse é um preço médio. Então o que isso significa isso é que de fato as coisas ficarão mais caras. A arrecadação de impostos chegou a mais de 3 trilhões 630 bilhões de reais. Fez com que o governo mobilizasse boa parte da sua equipe econômica para apresentar um pacote de corte de gastos aprovado no Congresso Nacional na última semana de trabalhos parlamentares.
O Senado também finalizou a análise do primeiro projeto da reforma tributária, com foco nas taxas cobradas sobre o consumo. No entanto, a proposta gerou divergências entre os parlamentares, já que a oposição acredita que, como está, vai aumentar a carga tributária, elevar a alíquota padrão e tornar o Brasil o país com o maior imposto sobre valor agregado do mundo. Por outro lado, dados mostram que há pontos positivos na economia nacional, como a queda histórica de desemprego que atingiu o menor percentual, além do poder de compra do brasileiro ser o mais alto atualmente. Existem duas formas de você levar um país para frente. Você trabalhar pelo lado da demanda e você trabalhar pelo lado da oferta. Você aumenta o poder de compra dos brasileiros, você estimula o consumo, eles consomem mais e aí a tese é que você provoca as indústrias, vá provocando, você provoca as lojas que tem que contratar mais, enfim. E isso tudo faz sentido. O ponto é, isso só não é sustentável. Como que compensa esses efeitos? Se utilizou muito da dívida bruta do Brasil, que está muito alta, justamente para incentivar esses programas de demanda, de estímulo à demanda. O sistema de transferências instantâneas do Banco Central, o Pix, bateu recorde de transações no segundo semestre. Com o depósito da primeira parcela do 13º salário, em 29 de novembro foram realizadas 240 milhões de movimentações em 24 horas. E para fechar o ano, o presidente da República sancionou a lei que limitou o reajuste do salário mínimo a 2,5% da inflação. A regra vale até 2030. Para 2025, a remuneração teve um aumento de R$ 106, chegando ao valor de R$ 1.518, válido a partir de 1º de janeiro. Famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul poderão solicitar o auxílio reconstrução. O valor de R$ 5.000 será pago em fevereiro. O envio de dados é feito pelas prefeituras. O auxílio reconstrução é destinado às vítimas das fortes enchentes que atingiram grande parte do Rio Grande do Sul no ano passado. 10 mil famílias serão beneficiadas com o valor de R$ 5.000. Os recursos serão pagos até o dia 3 de fevereiro, prazo final para o envio dos dados pelas prefeituras. Para consultar se o nome está na lista, é preciso acessar o sistema Auxílio Reconstrução na plataforma Gov.br. E se houver algum erro no sistema, o beneficiário deve procurar a prefeitura da cidade onde vive. Cerca de 400 cadastros já foram aprovados. O dinheiro pode ser utilizado na compra de móveis, eletrodomésticos, utensílios perdidos nas chuvas e em pequenas reformas. De Brasília, Gabriela Matos para o Canção Nova Notícias. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço preliminar da Operação Ano Novo, encerrada ontem para combater a embriaguez ao volante nas rodovias federais de todo o país. A corporação registrou 1.023 acidentes, com 70 mortes e 1.231 feridos. Os agentes registraram ainda 1.577 infrações relacionadas ao consumo de álcool. Nos 6 dias de operação, foram apreendidos, segundo os policiais, a recuperação de 90 veículos e 8 armas de fogo e 527 pessoas foram detidas. Cuidados e atenção ao volante. Foi assim que vários motoristas procuraram agir na volta para casa neste primeiro dia útil de 2025 e encontraram um movimento fraco em algumas rodovias. Quem passou pela BR-381 nesta quinta-feira, tanto no sentido Vitória quanto chegando em Belo Horizonte, encontrou o trânsito fluindo tranquilamente. Aqui em Santa Maria do Suaçuí, sentido BH. Eu saí de lá às 21 horas, cheguei aqui por volta de 5h30. O trânsito foi tranquilo. Tem assim, as pistas estão um pouco danificadas, né? Com as más condições das estradas e do tempo, o importante é manter a atenção e incentivar outros motoristas a fazerem o mesmo. Para nós que estamos todo dia, é mais tranquilo, a gente já conhece, a gente desvia, maneira, sinaliza para o próximo, mas os pessoal de passeio, eles penaram. Teve muita pessoa substituindo o pneu. A gente tem que redobrar a atenção, né? E o que a gente puder fazer de sinalização, passar para os companheiros, os amigos, a gente ajuda. Com certeza, os carros pequenos também, a gente sinaliza de alguma maneira com a seta, com o farol, comunica com aqueles que a gente pode estar conversando o trecho,
via mensagem, quando a gente está parado, né? A gente manda. Alberto e sua família aproveitaram o fim do feriado para dar início às férias. Saíram de Montemor, na região de Campinas, com destino a Pernambuco, e ficaram surpresos com a tranquilidade nas rodovias. Eu esperava que iria estar mais congestionado, mas peguei mais trânsito aqui, só nessa região aqui de Belo Horizonte. Após quase 9 horas de viagem, foi necessário fazer mais uma parada. Para garantir a segurança no trajeto, os cuidados têm sido redobrados. Aí eu vou parar em Vitória da Conquista, dormir, aí amanhã eu sigo a viagem, né? Respeitar o limite de velocidade, né? Cuidado com ultrapassagem. Em meio a uma floresta preservada de araucárias, na cidade mais alta do Brasil, nasceu um museu onde o automóvel se torna o elo entre história e arte. É o que vamos ver com imagens de André Gula e Genilson Passetti, na primeira de 2 reportagens especiais de Emerson Tersigni sobre o universo do antigo mobilismo em Campos do Jordão. Bem-vindos ao CARDE, palavra formada pelas iniciais de carro, arte, design e educação, que dá nome ao mais novo ambiente cultural da Serra da Mantiqueira. Olha, a proposta realmente é que as pessoas comecem a visita no piso inferior, onde nós temos uma cronologia, que é toda uma parte ali de exposição aliado ali com conteúdo de história. E ali elas vão ter oportunidade de ver os carros dentro de uma cronologia de décadas, junto com diversos vídeos e recursos audiovisuais que são apresentados dentro das salas, para que as pessoas consigam também passar por uma experiência de imersão dentro da história do nosso país. A proposta do Museu CARDE é contar os fatos históricos do Brasil, principalmente os do século XX, por meio dos carros. A maioria dos automóveis que estão aqui fez parte da trajetória do país. Mais de 500 veículos que estão no seu acervo. Prato cheio para quem quer viajar no tempo. Ao todo, são 9 salas temáticas. Logo de cara, o Uirapuru, da década de 60, no topo de um cajueiro em metal com folhagens de crochê, adornado com pinturas indígenas. A arte é o que não falta por aqui. Diversas obras estão espalhadas pelos mais de 200 mil metros quadrados do complexo, como o Cândido Portinari e Di Cavalcante. Na sala dedicada à Era Vargas, os automóveis luxuosos que marcaram esta época, como o Auburn 851, de 1935, e os veículos de 1939, Daimler Light Strike H e o Cadillac V16, séries 3990. Já esta sala reúne este Cadillac conversível de 1955, além de um modelo da Vespa com sidecar, que acomodava mais uma pessoa na moto. Outras raridades deste ambiente são o Corvette azul de 59, o Mercedes-Benz 300 SL, o Porsche 356 Carrera e o Jaguar E-Type. O destaque agora fica por conta dos automóveis nacionais. Que tal este Fenemé 2000 JK, fabricada pela antiga Fábrica Nacional de Motores? Tem também o Home Zeta, com um eixo traseiro mais estreito que o dianteiro. Deu até vontade de dirigir um desses. Outros que marcaram época estão reunidos: o DKV Vemaguete, o Carmanguia, o Opala 3800 e uma Rural Willys Luxo, todos estes fabricados entre os anos 50 e 60. No dia de nossa visita, o Vitor era monitor de uma sala com mais automóveis brasileiros. Talvez você já tenha dirigido um Maverick ou um Escort. O fato de ele não ter nascido entre os anos 70 e 80 não impede a vocação
em ser especialista em antigo mobilismo. Quando tínhamos viagens, grandes viagens, eu com a minha família, eu gostava de ficar com meu primo, aquele carro é tal, aquele carro é tal. Então é bem legal a gente poder ser introduzido nesse mundo dos carros, dessa indústria, para poder tanto contar o que a gente aprendeu e repassar para os outros, quanto para poder admirar também. No que depender do Vitor, a experiência do visitante não se restringirá apenas a ver carros. Ela vai além. Ver a arte, ver a história, tanto do Brasil quanto do mundo, e também a história dos carros, que muitas vezes era introduzida junto, Era juntamente imposta aí por essa indústria, Então é algo muito legal, muito legal. Eu gosto bastante. A Renovação Carismática Católica promove neste período de férias atividades que acontecem em 13 estados e reúnem jovens de diversas cidades do país. Animação e evangelização marcaram a 14ª edição do projeto Jesus no Litoral. As atividades ocorreram desde o dia 26 de dezembro na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Laguna, litoral sul do estado. Viver essa experiência na Diocese de Tubarão, nas praias de Laguna, foi incrível. Poder evangelizar nas orlas da praia, nas casas, fazer missão nos asilos, enfim. Foi uma experiência renovadora para nós missionários e também uma experiência que pôde transbordar o amor de Deus em toda a cidade de Laguna. A ação missionária reuniu cerca de 200 jovens catarinenses que levaram a palavra de Deus e o apoio social aos moradores e turistas da região. Evangelizar e, ao mesmo tempo, crescer na caminhada de fé. Saldo positivo para iniciar bem o ano jubilar. Com certeza saímos daqui renovados para viver ainda mais a experiência do amor de Deus nos nossos grupos de oração. A gente muda de assunto para dizer que no passado os avós costumavam preparar chás caseiros utilizando ervas medicinais colhidas na mata ou no cerrado como remédios naturais para diversas enfermidades. O governo federal reconheceu a importância desse conhecimento tradicional e está oferecendo cursos especializados para profissionais de saúde com foco no cultivo e manejo dessas plantas medicinais. Valdemir consegue ver além de mato. Na sua farmácia ao ar livre, o chá dessa árvore, o chorão, pode ajudar com os sintomas da depressão. O de graviola auxilia as pessoas com diabetes e o de embaúba controla a pressão alta. Já o chá da folha do mamoeiro alivia a azia, enquanto a casca ou a folha da manga prometem curar rinite e sinusite. Tem que ter um pouquinho de conhecimento. Não basta você saber que isso é bom para alguma coisa, mas se você não tiver um conhecimento do seu corpo e do efeito do remédio, a quantidade, a dosagem que você tomar, também não faz um efeito. No quintal, Valdemir tem ervas medicinais. Mostra com orgulho cada canto da horta. O espaço é pequeno, são pouco mais de 20 metros quadrados de riqueza natural. Eu não podia carpinar, não podia cuidar de nenhuma plantinha. Hoje a minha alegria é preparar as plantas e onde eu vou, encontro um matinho, já quero ver que mato que é aquele, para que serve. Após colher e secar naturalmente, tudo é mantido em pequenos potes. Na hora da necessidade, Valdemir sabe a dosagem certa e onde encontrar o item indicado. É claro que quando há alguma coisa mais séria, você tem que ter um diagnóstico médico, Você tratar um diabetes, você tratar um problema no coração, você tratar vamos dizer assim, um problema no fígado, você tem que ter um diagnóstico médico. Com os recursos anunciados pelo Ministério da Saúde, 1.304 municípios pelo país poderão investir em iniciativas locais, como projetos de incentivo ao manejo de plantas medicinais, promover o conhecimento dos profissionais das unidades básicas de saúde, pesquisa e também entender como essas plantas funcionam na prática. O chazinho da vovó virou coisa séria. Uma parte do incentivo do governo vai para essa frente, Tem a frente da população em si, para a população conhecer, tem essa frente também de pesquisa e tem a frente de manipulação em si, que é a farmácia de fato, Mas aonde deveria começar realmente o trabalho é diretamente com a população, para aproximar a população e resgatar um pouco do que é a cultura também, No fim, a tradição e o costume da roça fazem sentido. Hoje, o que afeta muito o Sistema Único de Saúde é essas doenças crônicas não transmissíveis,
que elas podem ser evitadas com coisas mais naturais. Com tanto chá nessa reportagem... É isso. Servido, Reinaldo? O chazinho sempre faz bem, né? Sempre bem-vindo. Olha, em São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, um artesão se dedica há 5 décadas a um trabalho delicado. Além do povo da roça, outras profissões são retratadas por ele e seus filhos, que prometem dar continuidade ao nobre ofício desenvolvido pelo pai. Na encantadora São Bento do Sapucaí, onde os olhares são atraídos pela criação divina, outra beleza está ao alcance dos visitantes desta cidade de pouco mais de 11 mil habitantes. Bem-vindos ao ateliê de Tinho Joana, recanto onde os valores do campo e a sacralidade caminham juntos. Eu achei uma raiz, e essa raiz eu cheguei em casa e queria que a mãe ajudasse a definir, que ela tem ela parece, né, é uma forma de um gato, de uma onça, de um cachorro ou de um cavalo. Ela tinha uma mistura, e daí a mãe falou, não tem jeito de falar, porque a natureza é do jeito que ela é. Daí eu falei para ela, então vamos deixar ela de lado e eu vou pegar um pedaço de madeira e vou ver se eu consigo fazer um trabalho. E peguei um pedaço de madeira, à noite ficava esculpindo ela, clareando com a lamparina, e eu consegui fazer um padre e um índio. Desde então, foram incontáveis as obras produzidas em sua oficina. Como uma orquestra em que os componentes se posicionam um ao lado do outro, estas peças surgiram sob a regência de apenas uma melodia. Antes de fazer, você pega um pedaço de madeira e pensa naquela cena que você viu, ouviu ou vê. Está gravado na mente. Daí você vai na madeira, tira o que não é e deixa o que é. Quando o assunto é artesanato em madeira, o ateliê do seu Ditinho é referência. Há 50 anos, ele exerce esse ofício nas alturas da Serra da Mantiqueira. Belezas confeccionadas por mãos experientes e com o auxílio da juventude. Ao mesmo tempo, foi um dom também, acredito, que passou do pai para nós filhos e com certeza é um gosto também que eu peguei e que estou carregando até hoje. Eu gosto mais de fazer arte sacra, faço bastante arte sacra, mas tem a linha também do meu pai, que é de retratar as pessoas da roça, o homem do campo. E não é um negócio assim, hoje eu tenho que trabalhar. Não, a gente levanta com ânimo, né, com alegria, porque além de vir na casa do pai, ainda está com os irmãos e com a família trabalhando todo mundo junto. Normalmente as botinhas que mais a gente faz e marca, porque traz uma história da caminhada, porque é uma bota velha, rasgada, né? E a gente faz bastante as botinhas, que a gente imagina primeiro a bota, né, que vem com toda a história, que meu pai escreveu a historinha, que ela já caminhou bastante, já está cansada, e isso marcou bastante para a gente e para o ateliê. Ditinho, diminutivo apenas na sonoridade da palavra. Benedito da Silva Santos tem, além do nome, uma história gigante e bela, pois junto aos dons, seu coração pertence ao Senhor de todas as coisas. Uma resposta que eu vou dar para vocês, serve para vocês que são novos, é dizer, a quantidade que a gente viver está muito bom, é só viver bem, né? Então pode viver 50, 70, 80 ou 100 anos. Se você conseguir viver numa linhagem boa, você cumpriu a sua missão. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Daqui a pouco, a partir de 8 horas, assista ao especial Antônio de Deus. Às 9 tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino e às 10 veja o Além da Notícia com Ronaldo da Silva. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você.